seja bem-vindo aí a mais uma parte da aula 3. Eu estou adorando aqui o curso Top 10, eu posso gravar à vontade, né? Então, parte 7 da aula 3, né? Sendo que muitos cursos por aí, eu apenas tenho 3 momentos para falar de tudo. Vamos falar agora, solta na tela, Latino, sobre o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E que eu vou chamar a partir de agora, volta aqui comigo no quadro, de IDPJ. IDPJ é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Uma espécie de intervenção terceiro nova prevista no CPC, né? Já era prevista aí na doutrina, na jurisprudência, o Código Civil também já falava de IDPJ, o Código do Consumidor, mas no Código de Processo Civil é uma espécie de intervenção terceiro nova. Solta na tela, Latino. O IDPJ cai muito em prova, hein? Dentro do tópico de intervenção de terceiro, talvez seja um dos tópicos mais cobrados em prova. Vamos analisar o artigo 133 do CPC, diz que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir nos autos. Então vem aqui, volta comigo no quadro, vamos esquematizar tudo aí. Legitimidade. Quem pode instaurar o IDPJ? Isso cai muito em prova. Legitimidade. Legitimidade. Quem pode pedir aí o incidente? Primeiro, é a parte, né? A parte do processo, ou o MP, Ministério Público, quando lhe couber intervir nos autos. E aqui, eu queria colocar uma OBS, observação, já no início da aula aí, o juiz, de acordo com o CPC, não pode, o juiz, de acordo com o CPC, não pode requerer aí o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Somente quem é a parte legítima para requerer o IDPJ é a parte ou o Ministério Público. E o Ministério Público também, só quando lhe couber intervir nos autos. É até bom botar aqui, ó, o artigo 178 aí do CPC, né? Vai dizer lá os casos em que o Ministério Público ele deve intervir no processo, quando houver interesse incapaz, interesse público ou social, né? Interesse primário da administração pública, ou seja, aquele interesse da coletividade, naqueles casos ali previstos no artigo 178 do CPC, o Ministério Público ele pode intervir nos processos. E aí, nesses casos, ele poderia requerer o IDPJ. Agora, cuidado, porque é diferente, você que estuda aí direito do consumidor, é diferente no direito do consumidor. No direito do consumidor, nós teremos lá o artigo 28, parágrafo 5º do Código de Defesa do Consumidor, e lá o juiz ele poderia, né, instaurar um incidente de desconsideração da personalidade de ofício, porque o artigo 1º também do Código de Defesa do Consumidor diz que o direito do consumidor é uma norma de ordem pública e interesse social. Então, em regra, as matérias que envolvem relações de consumo, o juiz pode de ofício. Mas qual é a regra do jogo dentro do Código de Processo Civil? Dentro do Código de Processo Civil, o juiz não pode, eu vou repetir porque isso cai muito em prova. Nós estamos no curso Top 10, ele é um curso baseado em dados estatísticos. Nós já sabemos que o tema intervenção de terceiros é muito cobrado em prova. E dentro de intervenção de terceiros, a intervenção mais cobrada em prova, você vai ver isso na aula de exercício, é o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E qual é a regra do jogo do IDPJ no CPC? A regra é, o juiz não pode de ofício. Essa é a regra. No Código de Processo Civil, artigo 133, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo. A parte ou o Ministério Público são eles aí que têm legitimidade. Solta na tela o parágrafo 1º, latino, do artigo 133. O parágrafo 1º do artigo 133 diz que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei. Os pressupostos previstos em lei. Volta aqui comigo.
É interessante analisar os pressupostos lá no código. Então aqui eu tenho legitimidade, aqui eu vou colocar os pressupostos. Pressupostos aí do IDPJ. Eu vou encontrar os pressupostos principalmente no Código Civil. No Código Civil. Lá no artigo 50 do Código Civil. No artigo 50 do Código Civil, eu vou encontrar os pressupostos. Quais são os pressupostos? Em tese, para o Código Civil, lá no Código Civil, é importante que se diga, adota-se a teoria maior. Tá? Eu vou ter aqui a chamada teoria maior. O que é isso, professor? Teoria maior. É a maior burocracia, tá? Para se requerer o IDPJ. Por que maior burocracia? Porque no Código Civil, para se requerer o IDPJ, o pressuposto primordial, o pressuposto preponderante, é o abuso patrimonial. Vamos lá. Abuso patrimonial. Abuso patrimonial. E o que é o abuso patrimonial? De acordo com o Código Civil, o abuso patrimonial é um gênero que vai se subdividir em duas espécies. Em confusão patrimonial e o desvio de finalidade. Então, o abuso patrimonial é gênero. Eu vou ter o desvio de finalidade e a confusão. Então, lá no Código Civil, né, os requisitos autorizadores, os pressupostos para se requerer o IDPJ são desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Porque o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é eu sair do CNPJ, essa é a regra, né? É a desconsideração típica. Eu saio do CNPJ e ataco o CPF, ataco o patrimônio do sócio. Mas eu só posso fazer isso se, de acordo com o Código Civil, se houver um desvio de finalidade ou uma confusão patrimonial. Já no Código de Defesa do Consumidor, adota-se aqui a teoria menor. No Código do Consumidor, é a menor burocracia possível para se requerer o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Para o Código de Defesa do Consumidor, eu vou abrir aqui para você, sempre que os prejuízos ao consumidores configurar ali algum obstáculo, nós vamos ter aí a possibilidade de se instaurar o IDPJ. Solta na tela, Latino. Está aqui, ó. O artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, ele trata lá uma seção só da desconsideração. E o que importa nesse momento para a nossa aula aqui é o parágrafo 5º, que adota a teoria menor. Olha o que diz aí na tua tela o parágrafo 5º do artigo 28. Também poderá ser desconsiderada a pessoa jurídica sempre que a sua personalidade for, de alguma forma, obstáculo ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores. Diferente do Código Civil. Lá no Código Civil, artigo 50, olha aí, ó, Código Civil. Estou botando o Ctrl F aqui. No Código Civil, adota-se a teoria maior. Tem muito 50 aqui, hein? Vamos lá? 50, olha lá. Olha só aí o artigo 50 do Código Civil que aparece aí na sua tela. Estou aqui. O artigo 50 diz que em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte ou do MP, quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas determinações os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou dos sócios da pessoa jurídica. Então volta aqui comigo na tela. Vamos fazer essa referência legislativa, essa remissão que eu gosto de fazer. Vou anotar aqui a referência legislativa. Quais são os artigos que eu estudo junto com o IDPJ aí? Eu vou estudar o Código Civil, vou botar aqui CC, Código Civil, artigo 50.
E eu vou botar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que é o artigo 28. Então nós temos duas referências legislativas aí importantíssimas. Professor, eu estou estudando para um concurso de nível médio, tá? Para o TJ, e no meu edital não tem Código Civil, não tem Código de Defesa do Consumidor. Eu preciso estudar esses tópicos? Não. Se o teu edital não tem direito civil e nem direito do consumidor, não precisa. Mas a título de curiosidade, é bom fazer uma revisão. Agora, pessoal que está aí estudando para um concurso, né, que tem no edital direito civil ou direito do consumidor, é imprescindível grifar os artigos 50 do Código Civil e o artigo 28 do Código do Consumidor, tá bom? Solta na tela, Latino. Aí o nosso slide sobre o IDPJ, né? Ainda sobre o artigo 133, é importantíssimo o parágrafo 2º. O parágrafo 2º do artigo 133 diz que se aplica-se o dispositivo nesse capítulo a hipótese inversa. Olha que interessante. Volta aqui comigo na tela. E ali ainda está o do chamamento, ó, do bloco anterior. Deixa eu apagar ali. No bloco anterior nós falamos do chamamento. Tinha desenhado aqui a contestação. Deixa eu só apagar aqui essa contestação. A contestação. E aí, ó, qual é a regra do jogo aqui? A regra é, eu tenho a empresa e eu vou sair da empresa e atacar o patrimônio do sócio. Aqui eu tenho sócio. Essa é chamada de desconsideração típica. Então eu tenho a desconsideração típica. É sair do CNPJ e atacar o CPF do sócio. Tá? Então quando eu saio do CNPJ e ataco o CPF do sócio, por exemplo, no Rio de Janeiro há pouco tempo, teve uma empresa de eventos que cancelou diversas formaturas aí. Isso deve ter acontecido no seu estado também com outras empresas. E a empresa faliu, mas o sócio tem uma Ferrari, mora numa cobertura, envolve o direito do consumidor. No direito do consumidor eu tenho a teoria menor, a menor burocracia possível. Então eu posso sair direto, sair do CNPJ da empresa de eventos e atacar o CPF do sócio que era o dono aí, que é o dono da empresa de eventos, tá bom? Quando eu saio da empresa e ataco o patrimônio do sócio, eu tenho a desconsideração típica, é atípica. Agora, o novo CPC, ele prevê no parágrafo 2º do artigo 133, essa daqui, ó, sair do patrimônio do sócio e atacar o patrimônio da empresa. É a chamada atípica, é a desconsideração atípica. Eu saio do CPF e ataco o patrimônio do CNPJ. Eu sempre dou exemplo dos advogados, né? No Brasil, os advogados eles têm aí um benefício fiscal para os seus escritórios de advocacia. Então é muito comum no Brasil um advogado, uma pessoa, colocar os seus bens em nome do escritório. Isso, em tese, é uma ocultação de patrimônio. Então, toda vez que aparecer essa palavra, vamos gravando as palavras-chave: regresso, denunciação da lide, fiador, chamamento, ocultação de patrimônio e IDPJ, incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Então, no novo CPC é admitida a forma inversa, típica. Então, essa forma atípica, é sinônimo de inversa. Então, no novo CPC, se isso cair na tua prova, é admitida a forma inversa. Pode marcar a alternativa B lá na tua questão, alternativa C. Está caindo muito em prova. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica admite a forma inversa, certo ou errado? Certíssimo. Parágrafo 2º do artigo 133. No novo CPC é admitida tanto a forma típica, a mais comum de todos, como a forma inversa, que também é chamada de atípica. Tá bom? Solta na tela, Latino. O artigo 134 do CPC aparece na sua tela. O artigo 134 diz que o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução, fundada em título extrajudicial. Volta aqui comigo. Eu, particularmente, acho que esse artigo 134 está incompleto. E ele é muito cobrado em prova. Você vai participar das nossas aulas de exercício, você vai ver.
O artigo 134 diz: o incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título extrajudicial. Acrescenta aí, vamos melhorar. Bota uma vírgula aqui. Bota assim, vírgula. Ó, extrajudicial, vírgula. Inclusive, anota aí, inclusive nos juizados. Inclusive nos juizados. Então você vai pegar o artigo 134 e vai incluir ele aí. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial, inclusive nos juizados. Por que você está falando isso, professor? Porque o artigo 1062, eu vou anotar uma observação aqui, OBS aqui em verde, OBS, o artigo 1062 do Código de Processo Civil, artigo 1062 do CPC, diz que é cabível nos juizados especiais. Professor, eu estou estudando aqui para o TJ. TJ do Rio Grande do Sul, TJ de Minas, TJ do Rio de Janeiro, TJ aí de Santa Catarina. E aqui no meu edital também tem a lei dos juizados especiais. E eu aprendi que o artigo 10 da Lei 9.099 de 95, a lei dos juizados, a Lei 9.099 de 95, o artigo 10, diz que não se admite nenhuma espécie de intervenção terceira. Eu aprendi a vida inteira assim, professor. Não cabe intervenção terceira no juizado. Beleza, tudo bem, você aprendeu certo. Essa é a regra do jogo. No juizado, não cabe intervenção terceira. Essa é a regra. Só que nós temos uma exceção. O artigo 1062, artigo 1062 do CPC, admite em sede de juizados o IDPJ. Solta na tela aí, Latino, eu vou abrir aqui, que tem gente que não acredita, né, que o professor é advogado, tem gente que não acredita em advogado. Eu vou abrir aqui o Código de Processo Civil, no artigo 1062, e eu vou grifar aqui para você e vou te mostrar. Olha o que diz o Código de Processo Civil. Olha aí, você vai grifar o teu CPC. Eu quero que ao final desse curso você pegue o CPC e me mostre. Falar nisso, quem estiver assistindo aí o Top 10, é importante para mim vocês marcarem aí o professor Francisco lá no Facebook, né, e tudo mais. Olha o que diz aí o artigo 1062. O incidente de desconsideração da personalidade jurídica aplica-se ao processo de competência dos juizados especiais. Está no código, o CPC diz que se aplica, então se aplica, pronto e acabou. Então, nesse artigo 134, você vai colocar, volta comigo aqui, Latino. Nesse artigo 134, você vai botar isso que eu coloquei aqui na televisão. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, na execução de título extrajudicial e também, ou vírgula, inclusive, no juizado. Ou faz uma remissão aí para o artigo 1062. Solta na tela, Latino, vamos dar continuidade à leitura desses artigos. O parágrafo 1º do artigo 134 também é muito cobrado em prova, diz que a instauração do incidente ela deve ser imediatamente comunicada ao distribuidor, né, para as anotações devidas, até porque o incidente, volta aqui comigo, ele também é forçado, então assim, também é forçada, é uma espécie de intervenção terceiro forçada, e ele também vai prever o instituto da citação. Eu vou citar aqui, ó, ou eu vou citar o sócio para integrar o processo, ou eu vou citar a empresa para integrar o processo. Então, por isso, deve ser comunicado ao distribuidor. Solta na tela o parágrafo 2º. Parágrafo 2º do artigo 134, muitíssimo cobrado em prova, o parágrafo 2º, diz que dispensa-se a instauração do incidente se a desconsideração da personalidade jurídica for requerida na petição inicial. Hipótese em que será citado o sócio ou a pessoa jurídica. Vem comigo aqui que esse artigo ele é muito cobrado em prova. Olha só que interessante. Deixa eu apagar aqui. O novo Código de Processo Civil,
ele além de inovar com essa questão de admitir a forma inversa, sair do sócio e atacar a empresa, ele admite aí no parágrafo 2º do artigo 134, requerendo a inicial. Então, o processo civil ele começa com a petição inicial, eu tenho a distribuição, conclusão, juízo, isso aqui fica na tua cabeça, né? Porque em todas as aulas o cara perturba você com esse procedimento. Petição inicial, distribuição, conclusão, juízo de admissibilidade, citação, intimação, audiência de conciliação, né? Audiência de conciliação. Depois eu vou ter lá a contestação e vai seguindo lá o processo. O que diz o artigo 134, parágrafo 2º? Olha só, IDPJ, artigo 134, parágrafo 2º. Pode-se requerer o IDPJ na petição inicial. Então, o novo CPC admite aí você requerer o IDPJ na petição inicial. Aquele exemplo que eu dava da casa de festas, já pode vir com o pé na porta, já entra logo, ó, puf, atacando o patrimônio do sócio, da empresa lá, de formatura, que não fez as formaturas, tá bom? Então, olha, e o mais bonito de tudo, se você requerer o IDPJ na petição inicial, nem instaura o incidente. Eu vou tirar esse I aqui, ó. Se você requerer o IDPJ na inicial, diz o código, já vai citar o sócio ou a pessoa jurídica. Nem vai precisar suspender o processo, isso é muito cobrado em prova. O processo só vai ser suspenso se eu requerer o IDPJ aqui, ó, no curso do processo. Se eu for requerer o IDPJ no curso do processo, aí sim suspende o processo. Agora, aqui, requerido na inicial, anota aí, não suspende o processo. Se você requerer o IDPJ na petição inicial, o processo não será suspenso. Ele só vai ser suspenso se requerer o IDPJ no curso do processo. Perceba, mesmo para vocês que são de nível médio, não fizeram faculdade de direito, o processo civil, cara, ele é tranquilo em prova. Poxa, o professor tem dificuldade, IDPJ? Calma, cara. O IDPJ é um incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O que é o IDPJ? É sair do CNPJ e atacar o CPF. É difícil isso. Mas o novo CPC admite a forma inversa. Sair do CPF e atacar o CNPJ. Fica calmo. Aí a banca pergunta, qual é o momento para se requerer? Olha, pode-se requerer o IDPJ na petição inicial ou pode-se requerer o IDPJ no curso do processo. Vamos lá. Qual é o momento que eu posso requerer o IDPJ? Ou na petição inicial ou no curso do processo. Professor, e qual a diferença de requerer o IDPJ na petição inicial ou no curso do processo? A diferença é que no curso do processo, suspende o processo. Suspende para citar o sócio ou a empresa. Se você requerer o IDPJ, o advogado, né? Ou o Ministério Público, né? Quando lhe couber falar nos autos. Se ele requerer o IDPJ na inicial, não suspende o processo. Essa é a regra do jogo, tá bom? Então, a grande novidade aí do CPC é trazer o IDPJ como modalidade de intervenção terceiro, admitir o IDPJ em sede de juizado, autorizar a forma inversa do IDPJ e, mais ainda, autorizar o incidente de desconsideração da personalidade jurídica ser requerido na petição inicial. Grifa o parágrafo 2º do artigo 134. Solta na tela, Latino. O parágrafo 3º do artigo 134 diz que a instauração do incidente suspende o processo. Ele suspende, essa é a regra, salvo se for requerido na petição inicial, ou seja, salvo na hipótese do parágrafo 2º. O parágrafo 4º do artigo 134 diz que o requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos, aqueles que estão no Código Civil, no Código do Consumidor, na legislação ambiental. Então, o IDPJ aí, ó, o incidente de consideração da personalidade jurídica, solta na tela, Latino, o artigo 135 do CPC aí, ó, diz que instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica será citado para manifestar-se
e requerer provas cabíveis no prazo de 15 dias. Volta aqui comigo, Latino, rapidinho aí, ó. Você tem que tomar cuidado, primeiro com o prazo, porque na denunciação da lide, o prazo ele é de 30 dias. No chamamento ao processo, o prazo também é de 30 dias. Agora, no IDPJ não, no IDPJ o prazo são de 15 dias. Então toma muito cuidado com isso. E agora com o novo você trazendo aí a uniformização dos prazos, todo mundo tem mania de marcar 15, fica calmo. Você só vai marcar 15 se for os recursos, aqui não é aula de recursos. Então, denunciação da lide, 30 dias, chamamento ao processo, 30 dias, e o IDPJ são 15 dias. E o IDPJ é interessante, você viu aí que ele pode ser requerido na petição inicial, né? Ou no curso do processo. E aí no curso do processo, ele vai suspender o processo. É o artigo 134, parágrafo 3º do CPC. Se ele não for requerido na inicial, se ele for requerido no curso do processo, eu vou suspender o processo. Mas toma cuidado que aqui, o professor desembargador Alexandre Câmara diz que a suspensão é imprópria. Suspensão imprópria. Você sabe que sempre que eu ensino isso, eu me lembro aí do professor Marcelo Jardim, né? O professor de raciocínio lógico, lá do curso, qual é o nome do curso, Latino? Sejures, né? Lá do curso Sejures, no Rio de Janeiro. Não é curso Sejures? No curso Sejures, o professor Marcelo Jardim. Por quê? Eu lembro dele. Porque olha que interessante. Quando o IDPJ ele é requerido no curso do processo, suspende, mas não suspende. Suspende, mas não suspende. Como assim? Suspende ou não suspende? Não, suspende, mas não suspende. Eu estou aqui com o professor aqui de Direito Administrativo que posta dicas no canal do Sejures, não é isso? Qual é o nome do programa lá de vocês? Vocês estão assistindo aí, ó, resumindo a matéria aí no canal do YouTube do curso Sejures, várias dicas aí dos monitores do curso Sejures. E lá no Direito Administrativo, probidade é princípio? Probidade não. Probidade não é princípio, mas é. É ou não é? Não é. Mas dentro da lei de licitações, o artigo 3º diz que ele é princípio. Então a probidade ela não é um princípio, ele é um dever inerente ao princípio da moralidade. Mas pode ser princípio, probidade? Pode, quando a lei falar que é. Por exemplo, o artigo 3º da lei de licitações diz que a probidade é um princípio específico. Mas você está fazendo uma prova oral e o teu examinador pergunta, probidade é princípio? Você responde o quê? Não, probidade é um dever inerente ao princípio da moralidade. Mas não pode ser? Pode. Então aqui é a mesma regra. O IDPJ suspende? Suspende, mas não suspende. Por que não? Porque quando você pede o IDPJ, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, eu vou sair do CNPJ da empresa e vou atacar o CPF, o patrimônio do sócio. Veja, o sócio não está aqui nesse processo ainda. No caso daquela empresa de formatura, lá no Rio de Janeiro, que não fez lá a formatura, tem lá o nome da empresa, empresa X. Só que a empresa já está falindo. Então o que adianta processar a empresa? Não é melhor requerer o IDPJ? Falar assim, sai do patrimônio da empresa e ataca o patrimônio do sócio, que ele está andando de Ferrari, morando na cobertura na Zona Sul. Então veja, eu posso sair do patrimônio da empresa e atacar o patrimônio do sócio. Só que se eu faço isso no curso do processo, suspende o processo. Mas a suspensão é imprópria. Por que a suspensão é imprópria? Porque vai ter que citar quem? O sócio. Veja, então o processo para, mas não para. Porque eu vou ter que citar quem? O sócio. Então, suspende o processo para não se praticar mais nenhum outro ato processual. Apenas e tão somente a citação do sócio. Então eu saio do CNPJ, é a forma típica, e ataco o patrimônio do sócio, o CPF dele. Mas o novo CPC, no parágrafo 2º do artigo 133, admite o quê? A forma inversa. Eu poderia também sair do patrimônio do sócio e atacar aí o CNPJ, tá bom? Solta na tela, Latino, o artigo 136 aí, tá aparecendo na tela. Tá aparecendo na tela, Latino, 136? Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Se a decisão for proferida pelo relator, cabe agravo interno. Volta aqui. Latino, qual é a regra do jogo? Não pode o juiz, lá na sentença, decidir sobre o IDPJ. Se o autor requerer na inicial ou no curso do processo, qual é o momento oportuno para o juiz decidir isso? Na fase de saneamento. É o artigo 357 do CPC, inciso 1º. Na fase de saneamento é que o juiz decide as causas pendentes. Então, cuidado. No novo CPC, não é na sentença. Ele decide por uma decisão interlocutória. Tanto é que você que está estudando recurso, você que vai fazer a prova TJ agora do Rio Grande do Sul, de Alagoas, TJ do Rio, TJ de Santa Catarina,
Aproveitando e mandar um abraço aí para o João, para o Lucas, o pessoal de Santa Catarina aí. O recurso cabível é o agravo de instrumento. Se você está estudando recursos em espécie, se o juiz defere ou indefere o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o inciso 9º do artigo 1015 do CPC diz que cabe agravo de instrumento. E o agravo de instrumento é um recurso cabível contra decisões interlocutórias previstas no rol taxativo do 1015. Então veja, lembra disso para a sua prova. Qual é o momento que o juiz decide sobre o IDPJ? É até a fase de saneamento e organização. Se ele for requerido dentro do processo de conhecimento. Porque ele pode ser requerido no cumprimento de sentença e também nos juizados em processo autônomo de execução. Beleza? Então vai cair na prova. O IDPJ é decidido por sentença? Não. O IDPJ é decidido por decisão interlocutória. Qual é o recurso cabível? Agravo de instrumento. 1015, inciso 9. Solta na tela, Latino, o artigo 137. Muito cobrado em prova aí, ó. Artigo 137 diz: acolhido o pedido de desconsideração, a alienação ou oneração de bens, a vida em fraude de execução será ineficaz em relação ao requerente. Volta aqui comigo, Latino. Vamos explicar o artigo 137. Então, a empresa de formatura não celebrou lá as formaturas dos alunos. Eu descobri que a empresa está com uma dívida enorme. Logo no início do processo, eu vou requerer o IDPJ para sair do CNPJ e atacar o CPF. Aí, o juiz acolhe o meu pedido. Por isso que o CPC é fácil. Tudo que eu peço para o juiz, ou ele me dá ou ele não me dá. O juiz não vai falar assim, talvez um dia fica aí. Ou ele nega ou ele me dá. Se ele me dá, ele acolhe o meu pedido. A partir do momento que o juiz acolhe o pedido, o dono da empresa de formatura não pode vender o carro, não pode ceder, não pode doar, não pode alienar, não pode fazer mais nada com o patrimônio dele. Por quê? Porque a partir daquele momento, qualquer ato de alienação do seu patrimônio vai ser considerado ineficaz. Professor, me explica isso aí. Eu estou passando por isso aqui no meu estado, a empresa de formatura não fez a formatura, estou sabendo que a empresa está devendo XYZ, mas o sócio está andando de Ferrari aqui na esquina. Eu vou sair do patrimônio da empresa e vou atacar o patrimônio do sócio. A partir do momento que o juiz acolhe o IDPJ, todas as alienações do patrimônio do sócio serão ineficazes. Então, por exemplo, se o juiz acolheu no dia 15 de janeiro de 2019 o IDPJ, a partir daquela data, o devedor não pode mais se desfazer do seu patrimônio. Se ele, porventura, vende a Ferrari dele no dia seguinte, eu posso anular o contrato de compra e venda. Por quê? Porque ela é ineficaz. Mas o terceiro está de boa fé, ele não sabia. Não importa. A partir do momento que o juiz acolhe, e qual é a pegadinha? Solta na tela aí, Latino. Qual é a pegadinha do artigo 137 em prova? É a partir da citação? Não. É a partir da juntada? Não. É a partir do acolhimento. A partir do momento que o juiz acolhe o meu pedido, mesmo que o sócio não tenha nem ciência do processo ainda, já é considerado o quê? Ineficaz em relação ao requerente, tá bom? Deixa na tela aí, Latino. Caiu o artigo 137 e eu junto aí no teu material o livro do professor Humberto Teodoro. Olha o que diz o professor Humberto Teodoro Júnior, a lei processual nova previu duas oportunidades para requerer a desconsideração. Primeiro, na inicial, que foi a grande novidade, e depois em petição autônoma, como incidente processual, que é protocolada no curso da ação. Em qualquer caso, diz o professor Humberto, o pedido pode ser feito pela parte ou pelo Ministério Público, quando lhe couber intervir no processo, artigo 133 caput. O requerimento deve demonstrar ainda o preenchimento dos pressupostos legais específicos, artigo 50 do Código Civil, que são o desvio de finalidade da pessoa e a confusão patrimonial. Segundo o entendimento da STJ, na ausência de previsão legal, o pedido pode ser feito a qualquer momento no processo, não se aplicando aos prazos decadenciais para ajuizamento das ações renovatória, falencial e pauliana. As normas previstas no Código são aplicáveis também à desconsideração inversa, qual seja, a que atribui à pessoa jurídica responsabilidade por obrigação contraída pelo sócio. Volta comigo, Latino, vamos interpretar a doutrina do professor Humberto Teodoro Júnior. O professor Humberto Teodoro Júnior, num pequeno trecho, ele explica tudo sobre o IDPJ. Ele fala, olha, o IDPJ ele pode ser requerido para a gente finalizar em dois momentos, ou na petição inicial ou no curso do processo. Qual é a diferença de requerer ou na inicial ou no curso? Só tem uma diferença, suspende o processo. Se for requerido na petição inicial, não suspende o processo. Se for requerido no curso do processo, suspende. Então, o professor Humberto alerta sobre isso. Segundo,
Quais são os requisitos para eu requerer o IDPJ? Será que eu posso sempre pedir para sair da empresa e atacar o patrimônio do sócio? Será que eu posso sempre pedir para sair do sócio e atacar a empresa? Lógico que não. Em regra, artigo 50 do Código Civil, eu só posso pedir para sair do CNPJ e atacar o patrimônio do sócio se tiver desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Ou tem desvio de finalidade, aquela empresa é para lavar dinheiro, ou seja lá o que for, ou tem uma confusão patrimonial. Ninguém sabe quem é o dono daquilo, se é a filha, se é o tio, se é o enteado. Então, quando tem essa confusão patrimonial, o artigo 50 do Código Civil autoriza o requerimento de IDPJ. Mas, no caso dos formandos, não é direito civil, é direito do consumidor. No caso daqueles alunos que compraram uma possível e eventual festa, ali eu tenho uma relação de consumo. E tendo relação de consumo, nós falamos no início da aula, aplica-se a teoria menor. O que é a teoria menor? É a menor burocracia possível. E o Código do Consumidor, no artigo 28, parágrafo 5º, diz que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ele pode ser aplicado sempre. O Código usa a expressão sempre. Sempre que o ressarcimento aos prejuízos causados aos consumidores configurar qualquer obstáculo. Então, sempre que eu tiver qualquer obstáculo para o consumidor ser ressarcido, posso sair da empresa e atacar o patrimônio do sócio. É a teoria menor. Só cuidado que o Código Civil adota a teoria maior. Professor, estou começando a estudar direito agora, ir para o concurso do TJ, não fiz direito. Que negócio é esse, teoria maior e menor? É muito simples. A teoria menor é a menor burocracia. Menor burocracia possível. Por exemplo, de acordo com o processo civil, quem pode requerer o IDPJ? A parte ou MP. Só que o Código de Defesa do Consumidor não adota a teoria menor, então lá pode a parte, o MP ou o próprio juiz. O próprio juiz, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, pode instaurar o IDPJ. Agora, no Código Civil, o juiz não pode, porque lá a teoria maior burocracia possível. Lá vai ter que ficar nítido os pressupostos lá do artigo 50, que é o desvio ou a confusão patrimonial, tá bom? Então você vai fazer, para finalizar esse bloco aí, as referências legislativas do artigo 50 e do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor. Lembrando que, no novo CPC, o IDPJ é cabível em sede de juizado, isso está sendo muito cobrado em prova. TJ, que cobra a Lei 9.099 de 95, vai cobrar uma questãozinha dessa. Todas as provas de TJ, MP, Procuradoria, cobram a lei do processo eletrônico e a lei dos juizados. E nos juizados, qual é a regra do jogo? Não cabe intervenção terceira. Se você abrir o artigo 10 da Lei 9.099, você vai ver que o artigo 10 proíbe qualquer espécie de intervenção terceira. Só que o CPC autoriza o IDPJ. Então, cuidado na tua prova. Se a tua prova perguntar, nos juizados, é cabível a intervenção terceira? Você responde, não, salvo o IDPJ. O IDPJ é cabível até mesmo em sede de juizados especiais, tá bom? O material aí é um pouquinho mais completo, você também recebe a apostila aí, mas nessa aula nós vamos ficando por aqui. No próximo bloco, nós vamos estudar a última espécie de intervenção de terceiro prevista no CPC. É o amicus curiae, o amigo da corte. Depois do amicus curiae, nós vamos entrar nas aulas de exercício. Grande abraço para vocês e até a próxima.